Olá pessoal, bom dia. Bom, então para iniciar nossa aula de hoje, vamos corrigir os exercícios que eu passei para vocês na aula anterior de tecido adiposo. Então a primeira pergunta, quais são as principais funções do tecido adiposo? Então, como nós vimos, né, o tecido adiposo localizado abaixo da pele, ele modela a superfície do corpo, né? Ele vai preencher espaço entre órgãos e tecidos, promovendo uma sustentação, tá? Ele vai funcionar como isolante térmico, dissipação de calor, fornecimento de energia, forma os coxins na palma da mão e planta dos pés, que é absorventes contra choques mecânicos, tá? Então, são essas as principais funções. A questão 2, como podemos diferenciar histologicamente o tecido adiposo unilocular e multilocular e qual a função importante de cada um? Então, histologicamente, o tecido adiposo unilocular, ele é caracterizado por apresentar adipócitos, né, que são as células do tecido adiposo preenchidas por uma única e grande gotícula de gordura, e com isso essa grande gotícula de gordura empurra o núcleo para a extremidade da célula. Já o tecido multilocular, histologicamente, é caracterizado por apresentar adipócitos preenchidos por várias gotículas pequenas de gordura, e com isso o núcleo permanece no centro da célula. Em relação à função mais importante de cada um, o unilocular, a gente viu que é o tipo de tecido adiposo mais presente em adultos, né? E ele tem como principal função o fornecimento de energia. E o multilocular, tá? É um tipo de tecido bem restrito, né, em adultos, mais presente em recém-nascidos, e a função principal é o fornecimento de calor, né, a dissipação de calor, ok? Tanto que ele é bem comum e importante em animais que hibernam, certo? Bom, agora eu coloquei aqui as questões de tecido cartilaginoso. Façam então bonitinho, leiam o que está pedindo, leiam as respostas para ver se está coerente com a pergunta. E aí na próxima aula, então, nós iremos corrigir. E hoje vamos entrar para falar sobre o tecido ósseo, né? O próximo grupo, né, de tecido que a gente vai ver, que está dentro daquele grupo de tecidos conjuntivos especializados. Na verdade, ele é o último, né? Nós já vimos o adiposo, o cartilaginoso, e agora vamos ver o tecido ósseo. Então, olha lá, a gente vai ver que o tecido ósseo, ele tem algumas características bem peculiares, né, bem importantes. Então, ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, e se ele é um tipo de tecido conjuntivo, ele é formado por células e por matriz extracelular, só que a matriz extracelular desse tecido, gente, ela é chamada de matriz óssea. E a gente vai ver que ela ganha esse nome porque ela é uma matriz calcificada. A gente vai ver que ela apresenta, né, no meio daqueles outros componentes que a gente já viu, a presença de minerais, tá? E eu vou comentar de uma forma mais específica nos próximos slides. O tecido ósseo, ele é o principal tecido, né, constituinte do esqueleto humano, do esqueleto animal. E ele é um tecido que possui vascularização e inervações. Quais as principais funções do tecido ósseo? Bom, então, como a função de destaque é o principal constituinte do esqueleto, e aí quando ele forma o esqueleto, esse tecido, né, ele vai servir de suporte para os tecidos moles. Então, por exemplo, o músculo é um tecido mole, né, que se sustenta através do tecido ósseo, do esqueleto, né? E o tecido ósseo, gente, ele também tem uma função de proteger órgãos vitais. Quem são órgãos vitais? Como exemplo, cérebro, protegido pela caixa craniana,
que é, né, constituída por tecido ósseo. Medula espinhal é outro órgão vital, protegido pelo canal vertebral, que é tecido ósseo. Coração e pulmão, que também são órgãos vitais, protegidos pela caixa torácica, que também é tecido ósseo. Então, ele tem essa função de proteger os órgãos vitais. Então, apoiar os músculos, né, e servir como uma alavanca para a movimentação e a contração desses músculos, né? Ele é depósito de cálcio, fosfato e outros íons, e a gente vai ver aqui por que ele é depósito, porque esses íons, quando necessário, eles são mobilizados para a corrente sanguínea. Então, eles vão do tecido ósseo para a corrente sanguínea. E eles também têm a capacidade de absorver no tecido ósseo toxinas e metais pesados do organismo, tá? Bom, vamos conhecer então a característica dessa matriz óssea, né, que é a matriz extracelular do tecido ósseo. Por que ela é considerada uma matriz mineralizada? Porque, gente, essa matriz óssea, ou matriz extracelular, ela vai ser composta por todos aqueles componentes que nós já comentamos, que estão presentes na matriz extracelular. O elemento fluido, representado por glicoproteínas, o elemento fibroso, representado por fibras de colágeno, elásticas, reticulares. Mas no meio de tudo isso, ela vai ter uma porção de íons, né, que nós chamamos de parte inorgânica da matriz. Então, 50% dos componentes da matriz extracelular do tecido ósseo é representado por uma parte inorgânica, que são os íons, tá? Existem vários íons: bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato, cálcio e fosfato, sendo que o cálcio e fosfato são os íons em destaque, presentes em maior quantidade nessa matriz, tá? Então, essa porção de íons presentes na matriz óssea é chamada de porção inorgânica e ela representa 50% de toda a matriz extracelular. E aí, gente, o cálcio e o fosfato, como eles estão presentes em maiores números, né, em comparação com os outros íons, eles vão estar associados nessa matriz óssea, formando cristais, que a gente vai ver que são esses cristais, juntamente com outros componentes da matriz, que proporcionam a rigidez, a dureza do tecido ósseo. E esses cristais, gente, eles vão apresentar um aspecto, né, um formato de um cristal mesmo, todo pontiagudo, como a gente está vendo aqui nessa figura. E isso é a associação, então, do íon fosfato com o cálcio. Então, forma esse cristal que nós denominamos de cristais de hidroxiapatita, tá? Porque esse cristal de hidroxiapatita é um mineral encontrado em rochas e tem um aspecto bem semelhante com esse cristal que é formado ali no tecido ósseo pela associação do cálcio e do fosfato, tá? Bom, e aí os outros 50% dos componentes da matriz óssea é a parte orgânica, representada por aqueles componentes que podemos considerar convencionais da matriz extracelular, que são as fibras de colágeno, as fibras reticulares, as glicoproteínas, tá? E aí, gente, isso tudo vai estar misturado, tá, gente? Tanto a parte orgânica quanto inorgânica, elas vão estar misturadas, tá? E aí vai ser a associação dos cristais de hidroxiapatita, que é o cálcio e fosfato, junto com a parte orgânica, principalmente fibras de colágeno associadas, que vão conferir a dureza, a resistência do tecido ósseo, tá? Principalmente o cálcio. Então, se a gente pegar um osso e remover todo o cálcio presente nesse tecido, ele vai se tornar uma estrutura super flexível, parecendo um tendão, tá? Mostrando que o que confere mais a dureza do tecido ósseo é a presença do íon cálcio, tá? Bom, beleza, conhecemos a matriz, vimos por que ela é chamada de matriz óssea, né? Agora vamos falar sobre as células do tecido ósseo.
Bom, o tecido ósseo, gente, assim como o cartilaginoso, ele é representado por 3 tipos de células. E a gente vai ver que cada célula vai desempenhar uma função e vai estar em uma determinada localização do tecido ósseo. Então, vamos lá. Os osteócitos, que vão ser células localizadas no interior das cavidades da matriz, que a gente chama de lacunas, assim como a gente viu lá no tecido cartilaginoso. Os osteoblastos vão ser células que vão estar localizadas na superfície do tecido ósseo e eles vão ter como função principal a produção de parte orgânica da matriz. E os osteoclastos também estarão localizados na superfície da matriz óssea. São células bem grandes, nós vamos ver lá na frente. Elas são capazes de se movimentar ali na superfície da matriz do tecido ósseo. Ela apresenta vários núcleos no seu interior. E ela vai ter um papel importante no processo de remodelação do tecido ósseo, que eu também vou comentar com vocês mais lá na frente, tá? Mas só para adiantar, o tecido ósseo, gente, ele vai passar, né, durante toda a nossa vida, constantemente por esse processo de remodelação. O que é esse processo? É a substituição do tecido ósseo antigo por um novo, tá? E então a gente vai ver que os osteoclastos vão ser as células que participam de forma bem ativa deste processo, tá? Juntamente com os osteoblastos, que vão produzir uma nova matriz, ok? E aí todos os tecidos ósseos aí vão ser revestidos, né, em volta por tecido conjuntivo denominado de periósteo e endósteo. Acho que lá na anatomia vocês devem ter ouvido falar do periósteo e do endósteo, que é o tecido conjuntivo que envolve o tecido ósseo. Então, vamos falar dos osteócitos. Os osteócitos, então, gente, vão ser células encontradas lá no interior da matriz do tecido ósseo. Eles vão estar dentro das cavidades que nós denominamos de lacunas, tá? E esses osteócitos, gente, eles são células que apresentam um formato com vários prolongamentos na sua membrana, tá? Então, ele parece uma estrela. E aí, esses prolongamentos dos osteócitos, eles acabam que saindo ao redor das lacunas ali na matriz, formando canais, né? Então, onde eles entram ali na matriz, esses prolongamentos do osteócito vão formar canais, que nós chamamos de canalículos, tá? E aí a gente vai ver que esses prolongamentos formando esses canalículos servem para que um osteócito dentro lá da sua lacuna se ligue, entre em contato através de junções comunicantes com outros osteócitos. Para que essa comunicação? Principalmente para passagem de nutrientes entre eles, tá? Então, como que seria isso, ó? Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica do tecido ósseo mostrando, então, né, dentro desses espaços bem escuros é a lacuna, nós temos os osteócitos e todos esses prolongamentos que partem aí, né, de cada uma dessas lacunas, desses osteócitos, são os prolongamentos deles que se ligam entre si, ó, vocês estão vendo? Ó, todos os prolongamentos se ligando com os osteócitos vizinhos, tá? Para essa comunicação, para essa passagem de nutriente. Então, olha aqui, ó, e aí esses prolongamentos acabam formando o que nós chamamos de canalículos, tá, gente? Esses canalículos, eles só são visíveis com microscopia eletrônica, são umas estruturas bem fininhas. E aí as projeções dos osteócitos, ó, tá? Então são essas projeções aí que acabam adentrando na matriz e formando os canalículos. E aí elas se ligam entre outros osteócitos, tá? E aí esses osteócitos, gente, esses osteoblastos, eles funcionam como se fossem os fibroblastos lá do tecido conjuntivo propriamente dito, que vão estar lá ativos, produzindo componentes da matriz, né? E aí,
com chegar de um determinado tempo, eles vão perdendo um pouco essa capacidade intensa de produção e vão lá para o interior da matriz, dentro lá das lacunas, e se transformam em osteócitos, tá? Assim como a gente viu lá no tecido cartilaginoso. Então, a gente pode comparar os osteoblastos com condroblastos, tá? Então, aí eles se transformam em osteócitos. Então, aqui, ó, a gente vê, né, os osteoblastos e depois eles vão para o interior da matriz se transformando em osteócitos. Aqui, ó, uma microscopia eletrônica mostrando os osteoblastos, né, eles se formam ali lado a lado, parecendo bastante um tecido epitelial. E depois embaixo os osteócitos, olha lá, no interior das lacunas, tá? Aqui a gente já não consegue ver os canalículos, tá? Aqui a gente vê uma figura ilustrativa mostrando a disposição dessas células no tecido ósseo, ó. Osteoblastos parecendo bastante o tecido epitelial, eles ficam lado a lado na superfície. Os osteócitos no interior das lacunas. Aqui, gente, na parte inferior da tela, a gente até vê um osteoblasto indo ali em direção ao interior da matriz, né? E provavelmente ele vai entrar dentro de uma lacuna e vai se transformar em osteócito. E ali uma celulona gigante na superfície, que é o osteoclasto, tá? Osteoclasto, então, é uma célula gigante, se movimenta ali na superfície da matriz, apresenta vários núcleos, tá? É uma célula bem ramificada. E aí, gente, essa célula, ela fica lá na superfície do tecido ósseo, né? E a parte dela, em contato com a matriz, né, vai ser o local onde vai ocorrer a reabsorção, né, dos componentes ali da matriz do tecido ósseo, que faz parte do processo de remodelação, tá? Então, essa região onde ela está em contato com a superfície da matriz óssea é uma porção bem dilatada, né? Tem bastante grânulos citoplasmáticos, que é para absorver essa matriz, digerir, né? E elas são originadas a partir da medula óssea, os osteoclastos, tá? Então, olha só, nós vamos ver na figura seguinte que a superfície do osteoclasto, que está em contato direto com a matriz do tecido ósseo, a gente fala que é uma parte ativa, né? Ela vai apresentar bastante prolongamentos, né? Uma região com bastante irregularidades. Vai ter uma região onde a gente não vai identificar a presença de organelas, nada, que é chamada de zona citoplasmática ou zona clara, que é a região que vai receber aquela matriz que foi absorvida, tá? Ou também chamada de zona clara, certo? Então, aqui, gente, nós temos uma figura ilustrativa mostrando em amarelo um osteoclasto, tá? E embaixo, uma porção da matriz extracelular. Então, a gente nota que o local de contato entre as duas, né, há a presença desses prolongamentos, dessas irregularidades, né? E a gente vê que nessa região há uma ausência de organelas, então é a zona citoplasmática ou a zona clara, certo? E que próximo a esse osteoclasto tem um capilar sanguíneo, tá? Então, o que seria esse processo de remodelação realizado pelo osteoclasto? Então, o osteoclasto, gente, ele vai naquela região da zona citoplasmática, ele vai absorver componentes da matriz extracelular do tecido ósseo, tá? A gente fala que seria uma porção velha, antiga daquela matriz, certo? Dentro do osteoclasto, essa matriz vai sofrer um processo de digestão, ele vai digerir esses componentes dessa matriz, tá? E aí, o que vai sobrar dessa digestão, gente, vai ser principalmente cálcio e fosfato, tá? E esse cálcio e fosfato que sobra desse processo de digestão é enviado para a corrente sanguínea para a manutenção dos níveis de cálcio e fosfato no sangue, que a gente precisa, tá? Então, esse processo de remodelação do tecido ósseo, ele é importante não só para
o rejuvenescimento do tecido ósseo, né? Porque a gente vai ver que essa matriz absorvida pelo osteoclasto, ela tem que ser substituída, como também para manter os níveis de cálcio e fosfato na corrente sanguínea, concentração, tá? Então, vamos voltar aqui para terminar. Esses osteoclastos, eles vão trabalhar junto com os osteoblastos, tá? Quando os osteoclastos absorvem a matriz antiga do tecido ósseo, essa porção que foi reabsorvida, ela tem que ser reposta por uma nova. Quem vai repor é os osteoblastos, tá? Então, eu quero que vocês saibam que esse processo de remodelação do tecido ósseo, ele é realizado pelas duas células, os osteoclastos que vão reabsorver a matriz antiga, tá? E os osteoblastos que vão repor aquela matriz que foi reabsorvida com uma nova matriz, tá? E aí, para terminarmos, a gente viu que o tecido ósseo é envolvido por tecido conjuntivo, chamado de periósteo, e o endósteo. O periósteo é aquele que reveste, é o tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do tecido ósseo, tá? E aí ele se liga ao osso, tá, gente, por fibras de colágeno que se dispõem de forma perpendicular. E aí elas recebem o nome de fibras de Sharpey, tá? Então elas se prendem ao periósteo. As fibras, elas prendem o tecido conjuntivo ao tecido ósseo, tá? Este tecido conjuntivo, nas suas porções mais profundas, ele vai ter células osteoprogenitoras, que são aquelas que vão dar origem a novas células do tecido ósseo, tá? E essas células que vão se originar são os osteoblastos, tá? Então, o periósteo, além dele ajudar na nutrição do tecido ósseo, né, porque é um tecido conjuntivo propriamente dito, com bastante irrigação de vasos sanguíneos, então ele tem a função de levar nutrientes para o tecido ósseo, ele também vai ser fonte de novos osteoblastos. E o endósteo, gente, ele tem a mesma função do periósteo, só que ele vai estar revestindo as cavidades internas dos ossos, como o canal medular, as trabéculas, tá? E os canais internos, os canais de Havers, de Volkmann, que são aqueles vasos sanguíneos que adentram ali o tecido ósseo, tá? E eles também vão ter como função, além de nutrir o tecido ósseo, fonte de novos osteoblastos também, tá? Então, aqui mostrando o tecido ósseo, né? Então, externamente revestido pelo periósteo, e internamente os canais de Havers, de Volkmann, revestidos por endósteo, e até inclusive as cavidades. Bom, então aqui eu tenho mais duas questões de tecido ósseo, gostaria que vocês fizessem junto com as de tecido cartilaginoso, para que a gente possa corrigir na próxima aula e dar continuidade ao tecido ósseo, porque ainda a gente vai continuar, ok? Então, espero que vocês assistam a aula, façam os exercícios e tirem as dúvidas, tá, gente? Estou à disposição. Abraços!